Lembrando que nós estamos ainda no prólogo do livro, na introdução desse evangelho, ainda Mateus está nos introduzindo o seu personagem principal, que é Jesus Cristo, e esse texto de hoje faz parte dessa introdução, né? Hoje ele vai nos apresentar mais personagens da sua narrativa, alguns personagens que são bem conhecidos da nossa cultura, principalmente nessas épocas que antecedem as comemorações natalinas, né? Eu creio que todo mundo já viu um presépio, ou até monta em casa os seus presépios, e tem ali uns personagens peculiares que sempre fazem parte da história ali, né? Do contexto, do enredo ali. E esses personagens são os os animaizinhos que tem na... Os reis magos. Muitos dizem que é 3, né? Normalmente o presépio tem 3. Eu não conheço presépio que não tenha 3. Se alguém conhece, é novidade para mim. Mas normalmente é 3 reis magos, né? Hoje nós veremos se eram 3 mesmo, se eles de fato são reis, como a gente costuma chamar. O texto hoje vai nos mostrar acerca disso, né? Mas obviamente que eu não vou ficar apenas nessa questão, se eram 3, ou se eram reis ou não eram, né? A minha proposta aqui é ir além disso, né? Eu quero extrair do texto, junto com vocês, as reações desses personagens novos aqui, em relação a Cristo, tanto os magos quanto o rei Herodes, que é introduzido também aqui na narrativa, e através dessas reações perceber que elas ocorrem até mesmo hoje, em nossos dias. As pessoas têm reações semelhantes a reações desses personagens. E aí eu quero fazer algumas aplicações de como essas reações impactam a minha vida e a sua vida. Então vamos fazer agora a leitura com bastante atenção, do capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Então, a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar, irmãos, uma vez mais. Querido Deus, amado Pai, nós clamamos a Ti agora pela Tua direção durante a exposição desse texto, que a gente possa extrair aquilo que o Senhor deseja a nós aqui essa noite, que a gente possa, através da palavra de Deus, promover em nossas vidas uma mudança, algo que vem do alto, do Teu Espírito, e é por isso que eu te peço, Pai, que o Senhor seja propício a nós aqui essa noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a primeira reação que eu quero destacar aqui é que a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, o Deus conosco, né, o Emanuel, como nós vimos, era um evento esperado. O relato que nós lemos aqui nos mostra claramente que o Messias era esperado pelos povos daquele tempo. As profecias sobre a vinda de um rei salvador dos judeus
havia sido amplamente difundidas. Várias nações conheciam essa profecia que prometia um rei salvador, né, o rei dos judeus que viria para salvar o seu povo. E aí nós temos a presença aqui dos magos do Oriente. Quantos magos são mesmo? O texto não nos informa. Você não vê em lugar nenhum do texto dizendo os 3 magos vieram do Oriente. A informação que hoje a cultura pega em relação de 3 vem pelo número de presentes que eles entregam, que foram 3. Então se sugeriu que eram 3 trazendo 3 presentes, mas na verdade a gente não sabe. Podiam ser 2, podiam ser vários, nós não sabemos quantos são. É bom frisar que eles não eram reis de forma alguma, irmãos. Eles eram sim astrólogos. Essa era a função deles. A astrologia era bastante conhecida naquela época, era uma ciência muito popular no Oriente. Se dizem que do Oriente vinham os grandes, os melhores astrólogos, e é bem provável que esses aqui do texto teriam vindo da Pérsia. Quanto à questão da estrela, há vários debates acerca desse ponto, desse assunto. Era uma estrela mesmo? Era algo sobrenatural que parecia ser uma estrela? Isso se diverge, há várias opiniões diferentes. O que nós podemos ver aqui é que ela guiou esses homens exatamente onde estava Cristo. Essa estrela, de alguma forma, conduziu eles. Mas os detalhes acerca disso o texto também não nos informa. Outra coisa que nós sabemos pelo contexto da cultura daquele tempo é que se existia muito forte que as estrelas elas podiam prever o futuro de modo preciso. E era esse o grande estudo da astrologia daquele tempo. Eles diziam, por exemplo, que os cometas e as estrelas cadentes eles estavam anunciando a queda de um governador, de um imperador. Então, quando aparecia uma estrela cadente ou um cometa, as pessoas anunciavam, olha, vai cair algum poderoso, algum governador vai cair. Esse era um costume comum. Nós temos um relato histórico posterior que Nero, inclusive, quando houve uma passagem de cometa no seu governo, ele matou várias pessoas, homens importantes daquele tempo, para tentar forçar que aquela profecia se cumprisse em um daqueles que ele matou. Então ele diz, passou um cometa aqui. Então, que não seja eu, vou matar todos esses caras, os governantes que governavam com ele ali, para que se cumprisse em algum deles. O fato é que os magos aqui, eles ligaram a estrela que apareceu ao esperado rei dos judeus. E isso certamente, irmãos, foi feito principalmente por meio do estudo do Antigo Testamento. Estudando o Antigo Testamento é que eles chegaram nessa conclusão. O nascimento de Jesus, ele é claramente anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, ao ponto de pagãos serem capazes de identificar esse fato. Está tão claro no Antigo Testamento que foi possível para esses homens ligarem aquela estrela com o nascimento do Messias prometido. Agora, é óbvio que Deus soberanamente agiu com a sua providência para que esses magos chegassem até o local exato. É claro no texto que Deus agiu e levou-os até o local exato. Mas o ponto é que Jesus, o Deus conosco, ele era esperado naquele dia, naquele tempo. E o nascimento de Jesus foi tão amplamente e especificamente profetizado que Mateus aqui cita uma profecia de Miqueias que aponta o local do nascimento do Messias. Ali em Mateus capítulo 2, verso 6, ele diz ali, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Como essa profecia, irmãos, existem outras tantas. São mais de 300 profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo, os detalhes do nascimento, os detalhes da sua vida e os detalhes da sua morte. Todas elas profetizadas muitos séculos antes de Jesus nascer. Essa profecia que Mateus cita de Miqueias,
ela ocorreu 8 séculos antes do nascimento de Jesus. E todas essas profecias, elas se cumpriram integralmente em Jesus Cristo. O fato do nascimento de Jesus ser um evento esperado torna o próprio Jesus, quanto às Escrituras, a Bíblia, que nós cremos é a palavra de Deus, únicos. Jesus é um homem incomum, como nós aprendemos há 2 domingos atrás, e essas profecias sobre ele tornam a Bíblia também um livro incomum. Essas profecias, tantas que se cumprem em Cristo, tornam a Bíblia um livro único. Nenhum outro livro da história da humanidade tem essas impressões digitais que nós chamamos de profecias. As profecias bíblicas são tão minuciosas, são tão exatas no seu cumprimento, e aproximadamente 30% da Bíblia é formado por profecias. E eu vou dar um exemplo da precisão dessas profecias. Há uma predição do profeta Isaías sobre um rei chamado Ciro. E você pode ler essa profecia em Isaías 44, 28. Ele fala que um suposto rei Ciro daria autorização oficial para ser reconstruído o templo de Jerusalém. O detalhe é que quando Isaías profetizou, o templo de Jerusalém não havia sequer sido destruído. Ele estava inteiro. 100 anos depois dessa profecia, o Império Babilônico invade Jerusalém e destrói completamente o templo. Mais tarde, os persas conquistam o Império Babilônico e um rei persa chamado Ciro promulga um decreto autorizando a reconstrução do templo de Jerusalém. Coincidência? Sorte? 160 anos antes, Isaías profetizou e tudo se cumpriu ao pé da letra, a predição que ele havia feito. Mas como isso é possível? Como que pode alguém, como Miqueias, 800 anos antes, dizer a cidade onde nasceria o Messias? Como pode Isaías, 160 anos antes, com o templo inteiro, intacto, dizer até o nome do rei, quem autorizaria a reconstrução do templo? Como que isso é possível? E tem um texto, para mim, um dos meus favoritos, eu uso direto aqui nas minhas pregações. Ele responde essa pergunta, como que é possível? O próprio livro de Isaías 46, 9 e 10, que diz: pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. As profecias se cumprem porque elas são palavra de Deus. E o nosso Deus, ele é infinitamente poderoso para fazer tudo conforme a sua vontade. Mas não são apenas as profecias que tornam a Bíblia um livro único. Como explicar a incrível unidade das Escrituras? Se nós colocarmos escolhermos duas pessoas aqui e dissermos, escreve um artigo sobre o pecado. Quase certo, irmãos, que nós teremos ideias diferentes sobre o pecado. É quase certo que vai divergir. E nós vemos isso, o número de debates que nós temos em tantas questões da vida. Cada um tem a sua opinião, cada um coloca da sua forma. Agora, leve em consideração que a Bíblia, ela não aborda só questões periféricas da nossa vida, mas ela aborda questões fundamentais. Ela aborda coisas
fundamentais sobre a nossa existência, sobre a existência de Deus. Seria mais do que natural nós encontrarmos na Bíblia diversas contradições. Porque se nós levarmos em conta que ela foi escrita num período de 1500 anos de diferença entre os seus escritores, mais de 40 autores diferentes, cada um com uma cultura, com idades diferentes, com línguas diferentes, com profissões diferentes. Seria normal a gente encontrarmos ideias opostas sobre esses assuntos. Mas não. O que nós encontramos na Bíblia é uma unidade plena na sua mensagem. Existe apenas um único e verdadeiro Deus por longo de toda a Escritura. Nós temos uma única maneira e ideia sobre o pecado humano. Toda a Bíblia trata o pecado da mesma forma. Nós temos um único assunto sobre redenção, uma única forma de nos redimirmos. Nós temos uma única informação sobre o Messias. Todos os assuntos da Bíblia são tratados da mesma forma por todos os autores. Quer mais? Hoje em dia, nós temos cada vez mais evidências da credibilidade histórica por meio da arqueologia moderna. Cada dia surgem novas descobertas que só comprovam todo o relato bíblico. Povos que a Bíblia menciona e nós desconhecíamos, a ciência desconhecia, têm vindo à luz. Cada vez mais se confirma por meio da arqueologia que esses povos realmente existiram, confirmando a narrativa bíblica. Isso tudo, irmãos, apenas confirma que a Bíblia é um livro único, é um livro inigualável. A Bíblia ela antecede, por meio das profecias, os detalhes sobre a vinda de Jesus. Ela antecipa os detalhes do seu nascimento. Ela antecipa os detalhes da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E ela é precisa em cada acontecimento. Só que, para nós, até onde a Bíblia fala sobre Jesus, isso não nos atinge, parece, de uma maneira tão direta. Está falando sobre Jesus, está profetizando, isso se cumpriu. Só que nesse mesmo livro, tão preciso sobre a vida de Jesus, ele também fala da minha vida. Esse livro, tão preciso em todas as profecias, ele tem profecias para você, para mim, para cada pessoa. E aí sim isso afeta a minha vida diretamente. Isso afeta a sua vida diretamente. Porque se ela é tão precisa sobre a vida de Cristo, o que será sobre a nossa? A Bíblia fala sobre a nossa criação. A Bíblia fala sobre o pecado que nos separou de Deus. A Bíblia fala de uma redenção que nós encontramos sola fide, como nós vimos na conferência, somente pela fé em Jesus Cristo. E sobre esses eventos que tratam da nossa vida, nós precisamos sim pensar, meditar e tomar uma decisão. No fim das contas, irmãos, necessariamente todos nós vamos colocar fé em alguma coisa. Todos nós. Mesmo que você decida por matar Deus, por dizer Deus não existe, a Bíblia é uma mentira, é uma farsa, você vai ter que fazer isso por fé. Até para negar a Deus e as Escrituras, você tem que fazer por fé. Algumas pessoas afirmam para os cristãos, mas você não tem como provar que Deus existe. De fato não tem, mas você não tem como provar que Ele não existe. Estamos todos no mesmo barco. Todos precisamos de fé, tanto para crer quanto para não crer. Independente da nossa escolha, será um ato de fé.
Outra coisa que não adianta, irmãos, é sermos pessoas religiosas. Crer em tudo aquilo que é dito como espiritual. Então amanhã, ao iniciar a semana, antes de levantar, eu faço uma oração para Jesus. Aí eu levanto da cama com o pé direito, para não dar azar. Aí eu vou dar uma lida no horóscopo do dia, para ver o que ele tem reservado para mim. Aí eu vou lá e sorteio um provérbio, para garantir que vai tudo fechar. Aí eu tenho um livrinho de autoajuda, vou dar uma lidinha, para me motivar na semana. Aí eu tenho uma imagenzinha lá de uma santa, vou lá dar uma beijadinha no pé dela, para nunca demais. Pego meu chaveirinho de pé de coelho e começo a semana. Isso é religiosidade. O próprio texto nos mostra, irmãos, que vida religiosa não é garantia de salvação. As pessoas que identificaram o nascimento do Messias aqui, eles eram estrangeiros, gentios, pagãos, enquanto os religiosos daquele tempo, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, eles não estavam lá com Cristo quando ele nasceu. A religiosidade desses homens não foi capaz de mostrar para eles o lugar correto, o caminho a seguir. Religiosidade não salva ninguém. E esse, irmãos, é inclusive um dos objetivos de Mateus com esse texto aqui. Ele quer mostrar desde já, na introdução do seu livro, que o povo de Deus, os judeus, a nação de Israel, foi incapaz de conhecer e entender as profecias que Deus entregou diretamente para os profetas deles. Mateus está mostrando, povo de Israel, vocês que tinham os profetas, vocês foram incapazes de reconhecer as profecias e um povo pagão foi levado até Cristo. Foram os gentios, os estrangeiros, os primeiros a buscarem o Senhor Jesus. Então a primeira lição que nós podemos retirar aqui de Mateus, capítulo 2, verso 1 a 2, de acordo com a reação das pessoas naqueles dias e que refletem reações semelhantes aos nossos dias, é que a vinda do Messias ela era esperada. Profecias precisas indicavam os detalhes da vinda do Messias, Rei e Salvador. E da mesma forma hoje, existem profecias acerca da sua volta. Nós lemos hoje um texto que se reflete em parte sobre isso, de Marcos, capítulo 13. E da mesma forma, irmãos, hoje algumas pessoas esperam ansiosamente esse retorno. E essas pessoas que esperam com esperança e alegria a volta de Cristo são aquelas que reconhecem a Bíblia como palavra de Deus. A segunda lição que nós podemos extrair do texto, de acordo com a reação das pessoas diante do nascimento de Jesus, é que ele foi adorado por alguns. No verso 2 ali diz, os magos perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí lá no verso 11, eles já quando encontram Jesus, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O fato, irmãos, dos magos terem ido até Jesus para adorá-lo, pode até não significar necessariamente que esses homens reconheciam a divindade de Jesus, que eles reconheciam que era o próprio Deus encarnado ali. Pelo relato simples aqui do texto, mais provável é que essa adoração tinha o significado de prestar homenagens a um rei que havia nascido. Mas olhando para o texto e procurando a intenção autoral de Mateus, ao escrever esse texto aqui no seu evangelho, é quase evidente que ele não tinha a intenção de citar a adoração a Cristo apenas nesses termos de homenagem ao rei que havia nascido. Porque Mateus já iniciou o seu evangelho falando, pela genealogia, no primeiro capítulo, que Jesus é o Messias rei de Israel,
digno, sim, das mais altas homenagens, mas também ele é o Messias Salvador, Salvador dos pecados, digno da mais alta adoração. E é por isso que Mateus, ao citar esse ato de adoração, não possui apenas em mente comunicar que Jesus é digno de receber homenagens, mas de ser adorado como Deus, que de fato ele é. Então os magos viram Jesus com Maria, a sua mãe, que o adoraram, entregaram as suas homenagens, os seus presentes, que eram ouro, incenso e mirra. Se eu fosse um pregador alegórico, o meio pentecostal há muito disso, né? Se você não é habituado, há muito pregador alegórico. O que é pregar com alegorias? É você não extrair o sentido autoral do texto, você ficar achando sentidos espirituais. Aqui, se eu fosse um pregador alegórico, seria um deleite, né? Pregar aqui, eu ia me esbaldar, né? Eu ia dizer que Jesus recebeu o ouro, porque ouro significa toda a riqueza da terra, e essa riqueza pertence ao Senhor Jesus, e agora ele tem posse dessa riqueza e ele quer distribuir para os seus filhos. Isso é alegoria. Eu estou dizendo algo que o texto não está falando. Eu diria que o incenso, ele simboliza aqui a divindade, né? Aquela fumaça que preenchia o templo, e aqui está mostrando a divindade de Cristo. A mirra simboliza o bom perfume de Cristo para a salvação daqueles que creem. Ficaria bonito, né? Capaz até ouvir um glória a Deus aqui dentro. Mas, na verdade, irmãos, esses três presentes, eles nada mais são do que providências de Deus para que José e Maria tivessem recursos para realizar a viagem que eles vão ter que fazer na sequência. É providência divina. Para fugir de Herodes, eles precisavam ir até o Egito e morar lá até que Herodes morresse. Como eles fariam isso sendo uma família pobre? Como ele sairia sem o seu emprego? José era carpinteiro, iria para outro lugar e se sustentaria por um período longo, não sabemos até quando ele duraria. Ele precisava de recursos. Esses presentes foram a mais alta providência de Deus para eles. Esses recursos que eles recebem dos magos do Oriente, eles foram essenciais para que essa viagem fosse possível. Ouro, incenso, que era uma resina obtida de casca de árvores, mirra, que era um perfume muito valorizado naquele tempo, eles não eram presentes comuns, eles eram tesouros entregues para Jesus. Eram fáceis de serem transportados e eles possuíam um grande valor naquele tempo. Mas sabe qual que é a grande implicação dessa parte do texto? Sobre a adoração desses magos vindo do Oriente. É algo que eu preguei, a última pregação na Epístola de Paulo aos Filipenses, sobre os santos no mundo. Onde estão os santos? E aqui confirma, os santos estão em todos os lugares. Até mesmo nos lugares mais improváveis existem eleitos de Deus. Os verdadeiros servos de Deus estão em lugar onde menos esperamos encontrá-los. Foi Deus quem conduziu esses homens aos pés de Cristo. E eu não estou usando aqui uma linguagem espiritualizada. O texto nos diz que a estrela conduziu eles. Nós podemos discutir se era uma estrela ou não, que fenômeno era esse, mas o fato é que Deus agiu para que esses homens fossem até lá adorar ao Senhor. Deus agiu levando, Deus agiu com a sua providência sobre a vida de José, de Maria, agiu para proteger o indefeso bebezinho Jesus Cristo. E ele fez isso através desses presentes que financiaram a sua viagem. Mas a pergunta mais pertinente aqui é: o que fez com que esses homens, estrangeiros, pagãos, estivessem no lugar certo, na hora certa do nascimento do Messias? O que fez com que eles, e não uma multidão de judeus que possuíam as profecias, estivessem lá? Por que eles, e não o próprio povo de Deus? E a única resposta que nós podemos dar para isso
é que o motivo para que tenham sido esses magos e não outros foi exclusivamente a graça de Deus. A graça de Deus conduziu esses homens até lá. Deus não apenas levou eles geograficamente até o local, mas Deus abriu a mente desses homens para eles reconhecerem quem estava nascendo ali. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, digno de mais alta adoração. E nós podemos extrair desse fato um dos pilares da Reforma Protestante. Somente pela graça somos salvos. Salvação é uma obra de Deus do início ao fim. Deus planejou, Deus executou e Deus consumou a nossa salvação. Assim como Ele planejou, executou e consumou o nascimento de Cristo e os eventos que o cercam. Os magos do Oriente são prova, irmãos, de que a graça de Deus opera livremente, independente do lugar, independente da igreja, independente da família. Deus opera a sua graça onde Ele bem entende. É Deus quem faz nascer pessoas salvas para a salvação, onde Ele bem entende. E é apenas Deus, por meio do Espírito Santo, que pode fazer isso. Fazer com que homens pecadores, pagãos, se prostrem diante de Cristo e o adorem. Agora, qual é a implicação para as nossas vidas? Que implicação isso tem para mim? Isso significa que se hoje eu estou diante dos pés de Cristo, se hoje eu adoro ao Senhor Jesus, se hoje eu reconheço Ele como um Rei a ser adorado, como Senhor e Salvador da minha vida, isso aconteceu porque Deus me conduziu até Ele. Foi unicamente e exclusivamente sua graça. E é somente quando eu reconheço essa graça imerecida é que eu passo a agir como esses magos do Oriente, vendo Jesus, se prostraram e adoraram. Enquanto eu mantiver em mim uma ideia falsa de que fui eu que aceitei Jesus, que fui eu que tive fé, de que eu reconheci que Cristo é o caminho a ser seguido, de que eu sou uma boa pessoa e eu mereço ser salvo. Enquanto eu nutrir esse tipo de pensamento em mim, eu ficarei em pé diante desse Cristo. Eu serei incapaz de me curvar diante daquele que é digno de adoração. E uma outra implicação que nós podemos extrair do texto é que se você está aqui hoje, se você tem de alguma forma procurado a Cristo ou tentado conhecer mais dele, é Deus quem está te conduzindo para isso. E louve o Senhor por essa realidade. Louve ao Senhor pela sua graça, que te trouxe até diante da palavra de Deus. Louve ao Senhor, que te colocou numa igreja para você fazer parte. Olhe para tudo isso e veja quão gracioso o Senhor tem sido com você. Que esse meditar te conduza à mais profunda adoração a Deus. Que essa meditação te leve a adorar a Cristo com ouro, incenso e mirra. Seria isso que nós podemos adorar a Ele? Será que é dessa forma que nós vamos adorar o Senhor nos nossos dias? Jesus responde isso em João capítulo 14, versos 1. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Hoje nós não adoramos mais com ouro, incenso ou mirra. Nós adoramos a Deus por meio da nossa obediência. Nosso amor a Deus é manifestado por meio do guardar e honrar os seus mandamentos. E quando eu reconheço a imensa graça de Deus que me conduziu aos pés de Cristo, quando eu reconheço a minha real imagem
de incapaz, o meu estado, o meu pecado, quando isso é revelado no meu coração, eu sou levado a esse tipo de adoração. Uma adoração obediente. Como eu vou desobedecer a um Deus que me resgatou da minha própria miséria? Como que, conhecendo a vontade dele para mim, eu vou tomar atitudes contrárias a essa vontade revelada? Ao olhar para esse texto, irmãos, ao ver esses magos sendo levados por Deus até Cristo, ver eles se prostrando e adorando ao Senhor Jesus, isso nos ensina sobre a sua providência, providência de Deus. Isso nos ensina sobre a sua maravilhosa graça. Isso nos mostra que esse mesmo Deus que conduziu esses homens improváveis, povo pagão, que consultava as estrelas, ao invés de levar aquele povo que possuía as profecias nas suas mãos. Ao olhar para esse texto, nós podemos afirmar que Deus continua hoje conduzindo as pessoas até Cristo. Deus continua hoje quebrando os corações de pedra para restaurar a comunhão de Deus com os homens. E esse texto nos mostra que, assim como ocorreu nos dias do nascimento de Jesus, nos nossos dias também Jesus é esperado, é adorado por alguns, mas também rejeitado por outros. Mateus aqui nos apresenta um novo personagem na sua narrativa, o rei Herodes. O texto diz que nos dias do rei Herodes, só a título de informação, irmãos, nós sabemos pela história que Herodes, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. E é por isso que nós sabemos que a nossa contagem de anos está errada, está defasada há alguns anos. Houve um erro ao fazer o calendário ocidental, fazer a contagem, então nós estaríamos anos mais à frente. Mas isso é só a título de curiosidade. Mas nós vemos aqui na narrativa esse rei Herodes alarmado. O que o texto diz, ele está alarmado pela notícia que corria sobre o nascimento de um novo rei. E Herodes, ele não mede esforços para saber mais sobre esse assunto. Ele soube de uns magos que haviam vindo do Oriente em busca desse recém-nascido. Um recém-nascido que era rei. E aí ele convoca os principais sacerdotes, escribas, ou seja, aqueles que possuíam maior conhecimento acerca das profecias hebraicas. Ele faz ainda, aqui eu acho que é a primeira condução coercitiva da história. Ele faz aqui uma condução coercitiva dos magos. Ele vai lá e secretamente chama os magos para prestar depoimento. Então, Herodes aqui instituiu a CPI do nascimento de Jesus. Estava lá tentando todas as formas de descobrir onde nasceria esse tal rei. E isso também aponta para o fato de que essa comitiva desses magos era grande, porque ela chamou a atenção de todo mundo. O pessoal entrou, provavelmente eram várias pessoas nessa comitiva. Era um tamanho considerável. E o texto aqui também não nos revela completamente ainda as intenções de Herodes, mas pelo versículo 12, ele já dá uma prévia daquilo que vai vir na sequência. Ali no 12 ele vai dizer, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então Deus alerta aqui de forma providencial para os magos não retornarem pelo mesmo caminho, porque as intenções de Herodes, ao contrário do que ele diz no texto, que ele queria também ir adorar esse menino, era conversa fiada, nós vamos saber mais para frente, que as intenções de Herodes eram perversas e diabólicas. A intenção era matar o menino que havia nascido. Um pouquinho do contexto histórico aqui sobre Herodes, para a gente entender a preocupação dele. Nos dias do nascimento de Jesus, havia um descontentamento do povo com o governo dele. Estava havendo já um rebuliço, a pessoa estava descontente com ele. Esse descontentamento, aliado às histórias sobre as estrelas, de que uma estrela prenunciava a queda de um governante, tudo isso deixou ele muito preocupado. Um governo enfraquecido, juntamente com essas histórias, logo passou pela cabeça de Herodes o quê? Lascou. O povo vai se unir a esse novo rei, está descontente, a estrela já está anunciando, vou cair.
Não tem condição, não tem jeito. Herodes também era patrocinador dos templos pagãos, então ele sabia muito bem sobre essas profecias, essas crenças, né? E tudo isso fez com que ele rejeitasse ao Senhor Jesus, e não só isso, ele passa a odiar a Cristo por causa desse perigo iminente que ele reconheceu ali como um rei que faria frente ao seu governo. A conclusão disso é que desde o nascimento, pessoas rejeitam a Cristo. Desde o nascimento até algumas odeiam a Cristo. A rejeição de Herodes nasce por causa de uma possível ameaça de Jesus ao seu reinado. A rejeição de Herodes possui origem nos próprios interesses dele. Desde sempre, irmãos, existem pessoas que adoram a Cristo e pessoas que rejeitam a Cristo. Hoje mesmo, talvez aqui mesmo, nós tenhamos essas duas realidades presentes. Pessoas que adoram e pessoas que rejeitam. Da mesma forma que Herodes rejeitou a Cristo. Nós poderíamos até pensar que essa rejeição do imperador seria natural para um rei daquele tempo, naqueles termos. Era natural um rei se sentir ameaçado por outro, ainda mais se nós falarmos pela questão popular, da rejeição dele. Enfim, sim, seria natural, não é nada anormal o rei se preocupar com outro rei. Mas é igualmente natural pessoas comuns rejeitando a Cristo. Porque igualmente natural é a nossa depravação. Igualmente natural é o nosso pecado. É isso o que Deus nos revela pela sua palavra. A Bíblia nos revela que nós nascemos rejeitando a Cristo. No Salmo 58:3 é dito que os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. Aí nós pegamos Efésios 2:13, ele vai dizer que todos nós, ele está falando para os cristãos, né? Todos nós hoje, que cremos em Cristo, nós vivíamos seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, ele diz, merecedores da ira, como todos os demais. Herodes aqui, ele age de acordo com essa natureza. A natureza humana. O seu desejo pelo poder, por manter o seu posto, a sua obsessão em fazer aquilo que fosse preciso para impedir o surgimento daquele rei. Esse mesmo impulso que motiva ele a atitudes tão perversas ao ponto de mandar matar. Mais para frente nós vamos ver que todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse impulso que levou ele a tomar essa decisão é os mesmos impulsos que levam qualquer pessoa a rejeitar a Cristo. Se nós pararmos para olhar o que é o Evangelho, se nós olharmos para a cruz, a imensa oferta de amor que existe nessa verdade, essa oferta de perdão que nós encontramos em Cristo, uma oferta de salvação, até uma recompensa, um paraíso nos espera. Se nós olharmos para essa realidade tão bela que é o Evangelho, nós podemos pensar, como pode alguém rejeitar uma oferta de amor como essa? Deus não está mandando nós fazermos uma procissão de joelhos para a gente merecer. Deus não está dizendo, compre essa salvação, faça isso e aquilo, você será salvo. A mensagem do Evangelho é creia, e você terá tudo isso. E a gente pede, como pode ainda pessoas rejeitarem, pessoas zombarem, pessoas fazerem piadas sobre Jesus? Como podem pessoas escarnecerem da cruz? Como que a gente explica tamanha insanidade? Nós explicamos pela natureza humana. Romanos 3, versos 10 a 18. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja dos seus lábios.
A sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor a Deus. Se esse texto não é o reflexo perfeito da nossa sociedade, da nossa natureza humana, eu não sei de mais nada, irmãos. Nós precisamos entender isso. Isso aqui é fundamental para construir a nossa teologia e para que a gente entenda a nossa própria existência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso significa que se nada acontecesse fora do comum, nós, por natureza, nascemos debaixo dessa ira. E se nós nascemos e nada acontecer para superar essa nossa natureza pecadora, nós sofreremos a ira de Deus. E é por isso que João afirma no seu Evangelho, capítulo 3, verso 36, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ela permanece. Ela não diz que a ira passa a estar sobre a pessoa, ela já está e continua, permanece sobre ele. E é de extrema importância nós entendermos isso, esse diagnóstico da nossa condição espiritual. Se nós não entendermos a nossa natureza humana, nós nunca entenderemos Deus. Nós nunca entenderemos nós mesmos. E nós não entenderemos nada sobre a nossa vida. As pessoas rejeitam a Cristo porque isso é a atitude comum da nossa própria natureza. E é por isso que a única forma de nós nos prostrarmos diante de Jesus e adorarmos por meio de uma vida obediente é Deus nos conduzindo de maneira sobrenatural, ou sendo rompendo com a nossa natureza e nos guiando até a sua manjedoura, como ele fez com os magos do Oriente. Compreenda a sua natureza, irmão. Reconheça isso. Porque se você reconhecer isso, você não vai ter problemas em afirmar que a salvação vem unicamente de Deus. Você não vai ter problema nenhum em saber que é apenas a graça de Deus que te separa do mundo. Compreenda isso e a doutrina da eleição soberana de Deus será um deleite aos seus ouvidos. Quem considera essas doutrinas ofensivas, na verdade, ainda não reconheceu o seu estado. Compreenda isso, irmãos, para entender por que uma pessoa rejeita o seu evangelismo quando você fala para alguém do evangelho. Porque rejeitar Cristo é natural. É a atitude, é a resposta mais natural de uma pessoa. Isso me faz muito lembrar de 2 Pedro 2,22. Onde o apóstolo, ao combater os falsos mestres, ele vai citar Provérbios 26:11. Ele diz, o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ele está dizendo que um falso mestre ele não consegue viver uma vida santa em obediência, porque eles são escravos da corrupção, porque eles são escravos do seu pecado, e eles não conseguem permanecer uma máscara por muito tempo, eles têm que voltar para suas práticas pecaminosas. E aí ele cita esse provérbio. A ideia é que o cão ele volta a comer o seu vômito porque faz parte da natureza do cão. O porco, você dá um banho, ele volta para a lama em seguida porque isso faz parte, isso é aquilo que o porco faz. Da mesma forma, um pecador que rejeita Cristo porque é natural a ele. Por isso que quando nós vamos evangelizar alguém, nós não devemos apenas falar, mas cobrir a pessoa de oração. Nós devemos clamar a Deus para que Deus abra o entendimento daquela pessoa, para que Deus abra os olhos para as verdades espirituais. E essa semana eu li uma dessas frases de Facebook, né? Tem aquela imagem, normalmente é a imagem do próprio cara que falou, né? Eu acho que foi até ele que produziu aquela imagem. E ele botou a frase assim,
A graça que anula o livre-arbítrio humano não pode ser graça, é tirania. Essa é a frase dele. A graça que anula o livre-arbítrio humano não é graça, é tirania. Eu só digo, né? Você ainda não compreendeu a sua própria natureza para falar um negócio desse. Essa é a típica ideia de alguém que quer conservar dentro de si algo bom. É algo que alguém quer carregar algum tipo de mérito. Não, eu escolhi. Deus não anulou o meu livre-arbítrio porque eu fiz essa escolha. Enquanto graça nas Escrituras significa um presente que nós não merecemos. Nós recebemos de Deus um presente do qual nós não temos mérito nenhum. Ele nos dá pela sua bondade, pelo seu amor e misericórdia. E é só com esse entendimento, irmãos, só com esse tipo de graça, só entendendo a nossa natureza, é que nós vamos compreender Efésios 2, 8 e 9, que ele diz, pela graça sois salvos. Pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como essa pessoa entende esse versículo? A salvação é graça, é dom. Não provém nada de nós para que a gente não fique achando glórias em nós mesmos. Outro erro comum é achar que se é assim, se a salvação depende só de Deus, então nós não precisamos fazer mais nada. Não precisamos orar, não precisamos evangelizar, enfim. E aqui a Bíblia nos humilha mais. Porque mesmo olhando para essa realidade, que depende de Deus operar em nós, a quebra da nossa própria natureza, a Bíblia não torna isso algo inatingível. Ela não nos desanima, pelo contrário. Pedro, quando ele profere seu discurso, sua grande pregação em Atos 2, logo depois recebeu o Espírito, e aí ele expõe o Evangelho para as pessoas ali, uma multidão, e as pessoas ouvem o Evangelho, e essas pessoas têm seus corações partidos e perguntam, o que devemos fazer então para ser salvos? É a pergunta deles. E Pedro ele não diz, vocês não podem fazer nada, porque é Deus quem vai fazer esse milagre na vida de vocês. Não, Pedro diz, vocês devem se arrepender dos seus pecados e confessar publicamente sua fé em Cristo. E diante dessas duas realidades que a Bíblia ensina, que são verdadeiras, que a salvação vem de Deus pela graça, que Deus remove o nosso coração de pedra e coloca um de carne, ela também ensina que nós devemos nos arrepender. Ela também ensina que Deus exige de nós a fé. E diante disso eu me prostro. Diante dessas verdades eu me humilho. E eu adoro esse tão grandioso Deus, do qual eu sou incapaz de compreender. Do qual eu não compreendo. Como pode, pastora, ser Deus, mas ele dizer que a gente tem que se arrepender? Eu não sei, irmãos. Deus é muito maior do que a minha capacidade de compreensão. Mas eu me humilho diante desse Deus e eu o adoro. Ou eu posso, como Herodes, rejeitar Deus, rejeitar Cristo, rejeitar a palavra de Deus, dizer que nada faz sentido, dizer que essas histórias são antigas, que há adulteração ao longo dos tempos, dizer que nada disso é verdadeiro. Nós podemos fazer isso. E reações como essa ocorrem desde antes do nascimento de Cristo. O texto de hoje, irmãos, de Mateus 2, 1 e 12, nos apresenta essas reações desses personagens aqui introduzidos na narrativa. E essas reações sobre a vida de Messias, do Salvador, continuam acontecendo 2000 anos depois. E agora elas acontecem em relação a profecias que falam da sua segunda vinda. Da mesma forma que haviam pessoas esperando pelo nascimento de Cristo, naquele tempo, que viria para salvar as pessoas dos seus pecados. Hoje, pessoas esperam com esperança a sua segunda vinda, onde ele instaurará o seu reino nessa terra.
Da mesma forma que Jesus foi adorado por alguns e rejeitado por outros, em nossos dias essas reações continuam presentes. Os adoradores são conduzidos graciosamente por Deus aos pés de Cristo, enquanto os que rejeitam permanecem na sua natureza pecaminosa, carentes dessa mesma graça. Então, o meu desejo e oração final, irmãos, é que todos nós possamos fazer parte do grupo dos adoradores. E que Deus tenha misericórdia de cada um que ainda vive preso à sua própria natureza, escravizado ao pecado, rejeitando tão grande prova de amor que há na cruz de Cristo. Vamos orar, irmãos.